amados, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes anunciar. Aleluia. Então, todas as vezes que eu venho para um culto, eu fico exatamente com essa expectativa. Deus está me anunciando. Amém. Vem aí. Amém, amém. Então, quando o Senhor fala de provisão, para mim é isso. Vem aí. Entende? Deus vai te anunciar algo hoje à noite. Deus não faz nada sem anunciar. Amém? E isso desde lá do Jardim do Éden, a gente vê Deus, quando Ele fez o homem, Ele anunciou para Adão, liberou uma palavra, porque Deus não faz nada antes de liberar a palavra. E Ele disse: Adão, coma livremente de toda a árvore. Queridos, é muito interessante ver que Deus não deixou nenhuma árvore para Adão plantar. Ele plantou toda. A Bíblia diz que toda árvore do jardim foi Deus que plantou. O que Deus estava passando para Adão? A mensagem: eu sou o seu provedor. Aleluia. E sabe de uma coisa? Eu sou 100% provedor. Aleluia. Eu não vou deixar você para plantar. Você vai plantar do que eu te der. Você vai comer do que eu te der. E aí o homem vivia debaixo dessa palavra. E você sabe o que aconteceu? De repente chega a presença mesmo de Satanás e traz Eva para o natural. Quando foi a maçã que ela veio para o natural? Queridos, olha, a queda do homem se deu exatamente disso. Do homem deixar de viver pela palavra que Deus disse para viver no natural. E quando chega lá em Gênesis capítulo 3, a gente vê a Bíblia dizendo que Eva, depois que entrou, foi no papo da serpente, a Bíblia dizendo assim: vendo a mulher. Ou seja, ela saiu da palavra para viver pelo que vê. Mas eu quero lhe dizer, você não foi chamado para viver pelo que vê. Porque o plano de Deus para a vida do homem nunca mudou. Deus nunca teve um plano B, gente. O plano dele é infalível. É viver pela palavra. Amém? E aí a Bíblia diz que vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Ou seja, ela começou a viver de acordo com o que ela via, aquilo que ela sentia, de acordo com os sentimentos. E foi aí que se deu a queda do homem. Porque não se agrada a Deus sem fé. Então, o homem saiu da fé na palavra para vir pelo que estava vendo, que estava tocando. E eu quero lhe dizer, queridos, hoje nós como igreja, no momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos a presença do Espírito Santo, porque o homem que se separou de Deus, porque veio para o natural, para o reino do natural. Saiu da fé na palavra. E aí, além da gente receber o Espírito que nos conecta de novo com Deus, a primeira coisa que Deus nos deu foi uma medida de fé. Para quê? Para voltar ao nível de viver pela palavra. Amém. Então, eu tenho visto muita gente dentro da igreja no natural, vivendo baseado num contra-cheque, vivendo baseado no que está vendo, vivendo baseado. E um dia, Jesus disse: tudo é possível ao que crer. Querido, vocês sabem que você tem coisas que você não está vivendo ainda, porque na sua mente aquilo não é possível, porque no dia que for possível aqui, vai ser aqui. Amém. Vocês estão entendendo isso? E aí a gente percebe que Deus liberou uma medida de fé para o homem voltar a viver pela palavra, né? E queridos, a gente tem visto muita gente no natural, vivendo baseado mesmo no que está pegando, no que está sentindo, formatado muitas vezes a um contra-cheque, a um, como é que eu posso dizer, a um, como é que se diz, um orçamento. E não tem nada demais no orçamento, é bom, mas você não pode se deixar formatar pelo natural. Acredite, se você nasceu de novo, você vai viver pela fé. Amém. E você precisa aprender a viver pela fé e a reagir quando Deus libera uma palavra para você andar nela. Amém. E tirar os olhos de todo o natural e acreditar. Se o Espírito Santo mandou, é um bom negócio. Aleluia. Amém? E uma coisa que Pastor Bud, antes dele morrer, uma das coisas que ele mais deixou, quando a gente tinha reunião de ministros, de pastores, uma coisa que ele sempre pediu: gente, não saia dos dons do Espírito. Viva uma vida de fé, mas viva uma vida no Espírito. Não deixa o poder do Espírito Santo ser abafado. Queridos, em nome de Jesus, não ingesse o Espírito Santo. Entende? Deixa o Espírito Santo livre para ele fazer o que precisa ser feito na sua vida. No seu casamento, flua nas asas do Espírito. E quem vive pela fé, amados, e baseado nos dons do Espírito Santo, é uma pessoa que tem que se acostumar com coisas esquisitas. Entende? Porque quem vive no Espírito e na fé não vive natural. Entende?
E aí eu comecei a pensar em como, desde o início de todas as coisas, queridos, Deus sempre exigiu do homem fé. Isso vem da antiga aliança. O que Deus sempre exigiu dos homens para se relacionar com Ele na antiga aliança: fé. Amém. No que Ele falava. E quando Jesus chega aqui na terra, Jesus nunca na vida, quem se aproximou dele crendo, saiu sem o que queria. Amém. Nunca. Vocês entendem? E hoje nós estamos na era do ministério do Espírito. Presta atenção. Na antiga aliança entra Deus fazendo tudo, honrando fé. Termina a antiga aliança, entra Jesus na nova aliança fazendo tudo, honrando fé. E hoje Paulo diz: nós estamos no ministério do Espírito. Aleluia. Chegou a vez do Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo honra? Fé na palavra. Porque ele foi dado para exaltar Cristo. E Cristo e a palavra são a mesma coisa. Aleluia. Vocês entendem isso? Por isso que o centurião disse ao Senhor: ei, só basta uma palavra. Não precisa nem o Senhor ir lá, porque para mim a tua presença e a tua palavra são a mesma coisa. Aleluia. Só mande uma palavra. Eu entendo, eu tenho fé no que o Senhor fala. E eu pergunto, querido, você tem crido no que Deus fala? Ao ponto de andar naquilo? De sair do natural? Vocês estão entendendo? E aí eu comecei a entender. Eu não sei se você tem percebido que a igreja está entrando realmente em um calendário profético. Queridos, tudo que está acontecendo é só se cumprindo o que Jesus já disse acerca dos últimos dias. Diga: eu estou no calendário profético. Agora, você sabe que você, para ser profético, não precisa ser um profeta? Amém. Você só precisa ser profético. Entra no mover profético de Deus. E o profético, ele não só anuncia o futuro, ele causa o futuro. Uau. Vocês estão entendendo isso? E a gente percebe como Deus, ele sempre deu comandos proféticos a quem cria nele. Amém. Vocês estão entendendo isso? E o que é que eu preciso fazer, Rossana, quando eu recebo um comando profético? Interagir. Amém. Com esse comando. Amém. Diga comigo: pela fé. Pela fé. E aí eu comecei a ver algumas coisas, né? Desde lá da antiga aliança. Eu não sei se você lembra aquela mulher lá em 2 Reis, no capítulo 4. O marido dela era um homem de Deus, gente. E a Bíblia diz que ele era aluno da escola de profetas de Eliseu. E aí o homem morreu, deixou a mulher com necessidade, porque é possível ser um homem de Deus e viver em necessidade, é possível. Mas não é a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Porque se você crer, você pode viver improvisando. Amém. Aleluia. Amém. E esse homem, de repente, essa mulher fica ali devendo e queriam pegar os filhos para pagar a dívida. E ela chega para o profeta Eliseu. E ela diz isso, né? E aí o profeta Eliseu dá um comando a ela. E o comando que o profeta Eliseu diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Vá para as vizinhas pegar vasilhas vazias. Amém. Amado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vá recebendo, porque hoje eu tenho instruções proféticas para você. Amém. Tenha um bom relacionamento. Amém. Amém. Porque se essa mulher não tivesse um bom relacionamento, eu não sei onde ela ia arranjar as vasilhas. Porque ela precisou das vasilhas. E eu costumo dizer assim, que Deus é amor. Quem concorda comigo? E filho de amor é o quê? Diga: amorzinho. Diga para o seu vizinho: você é um amorzinho. Diga: nunca esqueça disso. Crente não é tranca-rua. Aleluia. Você conhece algum crente tranca-rua? E se chega um profeta e diz assim: pega ali com a vizinha. Amado, se prepare, nós vamos entrar na era do profético. E de repente ele entrou naquele quarto, começou a despejar o que tinha, porque a primeira coisa que ele fez não foi liberar para ela um cheque de oferta. Ele disse: o que é que você tem em casa? Por quê, amado? Porque é liberando o que você tem que chega o que você precisa. Não pensa que você vai reter. Mas eu só tenho isso, eu vou reter, então vai ficar sem ele. Porque Deus não chamou você para ser uma represa. Amém. Amém? E aí de repente ela começa a despejar aquele azeite. E quando ela pede mais uma vasilha, não tem vasilha. Eu quero te dar uma boa notícia: o azeite nunca deixou de jorrar. Aleluia! O que faltou foi vasilha para encher. Então, meu irmão, pega essa palavra. Tudo que está vazio na sua vida é para ser cheio. Tudo que
está vazio na sua vida é para ser cheio. Agora, se prepara para comandos esquisitos debaixo de uma inspiração profética e você sem estar questionando. Ah, Rosana, mas meu marido não crê como eu. E daí? Porque lá em Romanos, lá no capítulo 3 de Romanos, versículo 3, Paulo diz isso. E daí? Se alguém não crer como você, a incredulidade dele vai anular a fidelidade de Deus? Jamais. Então creia. Creia que a tua fidelidade não crer vai respingar na vida do incrédulo. E pessoas vão se dar bem às tuas custas. Desse jeito. Obrigado. Amado, deixa eu te dizer, se não quer ser esquisito, não seja da fé. Entende? Vamos ser qualquer outra coisa, menos da fé. Porque o povo está muito hoje em dia com história de autoajuda. O que é autoajuda? É eu fazer alguma coisa por mim mesmo. Eu não posso nem comigo, o que é que eu vou fazer por mim? Se eu não confiar em Deus. Vocês estão entendendo? Mas fé não é autoajuda. Aleluia. Aleluia. Tem alguém da fé aqui? Quer ver outro comando esquisito? Quem lembra de Josué? Lá em Josué capítulo 6. Quando ele estava naquela cidade fortalecida, aquelas muralhas lá, fortalecida, e Deus diz assim, dê uma volta 7 vezes. Querido, é muito esquisito. Agora eu quero te dizer que esses homens da Bíblia, que simplesmente ouviram Deus sem ter o Espírito Santo dentro como você tem, e obedeceram a Deus, nunca foram envergonhados. Aleluia. Amém. Vocês estão entendendo isso? E eles eram homens de carne e osso, igual a mim e a você. Amém. Com uma grande diferença. Não tinham o que você tem. Entende? E aí Deus diz, arrudei aí 7 vezes. E a minha pergunta é, olha, eu vou liberar algumas coisas proféticas aqui. Você recebe. Amém. Se você crê. Amém. Se Deus disser para você, qual é a casa que você quer morar? E se Deus disser para você amanhã, vá lá, dá 7 voltas, correndo ao redor dela. Quando terminar as 7 voltas, grite. Aleluia. Você tem coragem? Amém. Ou você vai dizer, isso é coisa da minha cabeça, não está vendo? E se você simplesmente compartilhar com alguém, aí o bicho fica para aí, o bicho pega. Porque o povo vai dizer, rapaz, eu não acredito não. Que você foi para aquele rema. Eu não acredito que você está naquela seita. Não é? E eu quero lhe dizer, aqui também aceita incrédulo. Para renovar a mente. Amém. Então, amados, e eu estava meditando nessas coisas, sabe? Eu estava fazendo um jejum e pedindo ao Senhor. Geralmente, quando vai chegando no final do ano, eu vou me preparando para uma palavra para o ano seguinte. Porque Deus anuncia. Amém. O Espírito Santo foi nos dado, Jesus disse, para te anunciar as coisas que dão de vir. O Espírito Santo não foi anunciado a você para estar te lembrando do teu passado. Quem está lembrando do teu passado é outro Espírito. O Espírito Santo anuncia a gente o que está por vir. Aleluia. Eu comecei a fazer, e eu estava dizendo para as meninas hoje, toda essa pegada de jejum sensível. E o Senhor disse para mim, fica ligado nos comandos. Amém. Aleluia. E eu estou passando para você hoje, fica ligado nos comandos. Amém. Aleluia. Amém. E de repente, queridos, aquele homem como Naamã chegou num lugar esperando receber uma boa imposição de mãos. Às vezes a gente vem para o culto assim, eu quero receber uma palavra do profeta, eu quero uma imposição de mãos, eu quero cair, eu quero babar, eu quero... Aí quando chega lá, o homem nem vai ver ele, manda um recado, mas um comando profético. Aleluia. Debaixo da inspiração. Diga a ele que mergulhe lá 7 vezes no rio. Querido, eu vou te dizer, se ele tivesse mergulhado 6 vezes, ele teria saído leproso. Porque a obediência só é obediência para Deus quando você honra 100% o que foi dito. Aleluia. Comandos. E ele foi murmurando. Então eu vou te dizer uma coisa, vai estribuchando. Mas faça. Foi murmurando, eu tinha rio melhor que esse, pensei que o homem de Deus ia ter comigo, não me deu cartaz, manda um recado. Ah, querido, mais um recado. Aleluia. Uma palavra liberada.
E sabe, Deus te chamou para viver assim, por palavras liberadas. Deus pode liberar uma palavra, querido, e dizer assim: ei, tua semana não termina do mesmo jeito. Deixa eu te dizer uma coisa: hoje é o primeiro dia da semana, tua semana não vai terminar do mesmo jeito. Aleluia. Como é que a gente vai se comportar diante do que a gente está ouvindo? Acordar amanhã lembrando, Deus anunciou que minha semana vai ser incômoda. Aleluia. Eu já me posiciono para isso. Amém. E Jesus com aquele cego? Hein, queridos? Que coisa esquisita. Jesus poderia curar de todo jeito. Cuspir. Cuspir. Por que cuspe? Porque saliva. Porque o DNA está na saliva. Aleluia. Se você for fazer um teste de DNA, vão pegar um cotonetezinho e passar na tua boca. Amém. Para dizer de quem você é pai, de quem você é filho. Aí Jesus pega o DNA dele e diz assim: eu duvido onde meu DNA vai não funcionar. Pode ser cego de nascença. Quer saber de uma coisa? Jesus passa aquilo nos olhos do cego e ainda diz assim: vá se lavar no tanque do Siloé. Presta atenção a isso. Aquele tanque, querido, se você for estudar, era um tanque onde já era para se lavar mesmo o rosto. Era algo comum. Quantas vezes o cego lavou o rosto naquele tanque? Quantas vezes? Eu nem imagino. Mas Jesus colocou a saliva lá, naquele lodo, e disse: se lavar. Sabe por quê? Porque debaixo de uma palavra você faz a mesma coisa com resultados diferentes. Nós precisamos considerar mais o que a gente está ouvindo. Querido, diante de uma palavra de oferta, você pode ofertar como você ofertou até hoje, mas o resultado ser diferente. Esteja sensível. Aleluia. Amém. E aí a gente vê aquele homem exatamente debaixo de uma palavra com resultados diferentes. E eu quero trazer você para isso, para entender que nesses últimos dias Deus vai liberar comandos. Amém. E quem crê? Aleluia. Eu creio. Aleluia. E quem agir? Aleluia. Mas eu já recebi um milagre. Eu disse para as meninas sexta-feira: o que é que eu preciso para receber um grande milagre? Uma grande necessidade. É só isso. Se tem uma grande necessidade, o milagre vai ser grande. Amém. E eu estava com uma grande necessidade e eu fui para uma determinada igreja lá em Salvador, a igreja lotada. O Espírito Santo disse para mim na hora do louvor: corra. Um comando. Aleluia. Querido, sabe o que eu pensei? Nem sou daqui, nem vim para ficar. Meu amigo, sabe quantas pessoas correram naquele dia? Nenhuma, só eu. Agoniei, voltei. Quando eu cheguei no meu lugar, presta atenção que é um comando. Aleluia. Tinha uma mulher que foi assistir um culto em Salvador, veio de Recife, foi assistir um culto em Salvador. Ela disse: na hora que você chegou no seu lugar, o Senhor falou comigo para liberar um dinheiro para você. Que Ele deu carreira abençoada. Mas se você não crê nisso, você está chegando atrasado. E sabe que daquela mulher me entregou 15 mil reais em dinheiro. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Pode não valer nada para você, mas eu vivi isso. Eu vivi, por isso que a Bíblia diz: quando o Espírito Santo vier sobre você, faz o que a ocasião te pede, Deus é contigo. Oh, meu irmão, quantas vezes você já viu alguém na igreja dizendo: rapaz, eu tive uma vontade de pular, não fez, perdeu. Ah, não, mas é que eu não sou dessa igreja, então aproveita, já que você não está na sua. Aproveita, já que tudo está lá. Glória. Aleluia. Amém. O que eu quero dizer para você? Comandos. Se prepara nesses últimos dias para comandos. Aleluia. Oh, meu Deus. Um dia Deus disse para Elias, amados: Elias, uma seca de Torá, 3 anos sem cair uma gota d'água. Queridos, a água naquela época valia ouro. E Deus fala com Elias: Elias, vai lá para o ribeiro onde eu ordenei a corvos que te alimentam. Deixa eu te dizer, Deus ordena. Amém. Sabe, provisão sobrenatural, Deus ordena. Querido, não vive só na força do teu braço.
Se você precisa de uma provisão sobrenatural, Deus ordena. Deus nunca mudou, gente. Ele é o mesmo. Eu não sei você, mas eu creio em Deus exatamente assim. Aleluia. Saia do natural. Entende? Aí a Bíblia diz que Deus disse: eu ordenei a corvos que te alimentem. Você já estudou sobre corvo, querido? O corvo, das aves que existem, é a mais egoísta que tem. Deus não poderia ter pego um bichinho mais como é que se diz? Né? Melhorzinho. A Bíblia diz, tem um salmo que diz que os filhos dos corvos só se alimentam porque clamam a Deus. Os filhos. Tem um vídeo no YouTube dizendo que os companheiros dos corvos, os corvos não dá nada para ele, não, esconde. A feminina esconde do masculino e o masculino dá. Olha a qualidade. Aí Deus diz, pois é esse. Ele pode mudar para o filho, ele pode mudar para o companheiro, mas para meu filho ele dá. Ei, nesses últimos dias vai vir o pior que você menos espera. Sabe aquele mão de vaca? Aquele que você diz assim, desce mato, não sai com ele. Rapaz, se Deus ordenar, sai. Você não conhece fulano, ele é munheca de samambaia. Se prepara que nesses últimos dias Deus vai usar. Oh, glória a Deus. Vai, Ana. Deus vai contrariar a lógica. Queridos crentes vão ter que ser crentes. Porque só crente para crer nisso, gente. Gente natural. Não entende as coisas do Espírito, não. Mas não dá, é pra gente ser crente, presta atenção, uma vida natural, onde não se crê em nada, onde tudo é muito normalzinho, sabe, só vai dar pra isso, o salário é só nisso, e quem disse que Deus te chamou pra viver nisso? Amém. Querido, eu vou te dizer uma coisa, se a vida que Deus tivesse pra você, você mesmo se bancasse, ele jamais tinha mão de Jesus para aquela cruz. Aleluia. Jamais. Obrigado. Agora, uma vez que eu levantei a mão e fiz ele Senhor da minha vida, não é só para estar com a Bíblia debaixo do sovaco, não. Eu vou crer nele até o fim. Aleluia. Eu, como o pastor João Roberto diz, eu posso até morrer, mas eu morro crendo. Que Deus é fiel. Aleluia. Amém. E aí, quando seca o ribeiro, Deus diz, olha só, olha como é que Deus trabalha. Aí Deus diz assim, vá lá para a casa de uma viúva pobre. Ô meu querido, minha querida, Jesus falando dessa viúva, ele disse, havia muitas outras viúvas em Israel. Deus não poderia ter mando para uma viúva rica, ou para os palácios que tinha na época. Tinha rei, tinha palácio. Deus não podia ter mandado esse homem para lá, não. Não, você vai para uma viúva pobre. Mas é assim que Deus trabalha. Aleluia. De fato, quem precisava mais ali não era nem a Elias, era a viúva pobre. Liberar o que tinha para provar do sobrenatural. Aleluia. Glória. Aleluia. Amém. Amém. E aí, depois que ele passa pela casa da viúva, aí Deus diz, pois então, Elias, secou, passou a estação do ribeiro, passou a estação da viúva pobre, agora vai vir abundante chuva. Meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. A fase, existe ciclo que você passa que só dá para aquilo. Eu quero te dizer que esse ciclo está se fechando. Amém. Mas o ciclo da abundância vai chegar. Glória. Sabe aquele ciclo de você parar o carro para botar combustível? Coloca aí R$50. Esse ciclo vai fechar. Amém. Você só vai para parar para dizer, enche esse ciclo. Deus do céu. Amém. Esse ciclo, querido, de só pagar a continha, porque aquela instrução que Eliseu trouxe para aquela mulher, ele disse assim, venda, pague suas contas e viva do resto. Olha o que Eliseu disse. O azeite não foi só para ela pagar as contas, você vai pagar suas contas e viver do resto. Isso quer dizer o quê? Não se vive só para pagar a conta. Aleluia. E você tem que crer nisso. Para esse ciclo fechar na sua vida. Amém. E aí a gente vê, amado, que esse negócio de vender férias, eu vou te dizer, acabou. Você vai desfrutar das suas férias. Porque você é filho de Deus. Glória. Aleluia. Amém. E aí o que é que a gente precisa entender, queridos? Se posicionar. Quando Elias recebeu aquela palavra, ei Elias, está vindo abundante chuva. Você lembra o que foi que Elias fez? Ele ouve uma palavra, querido, em nome de Jesus. Não entenda que a gente está pregando aqui.
Eu digo a gente porque eu não estou só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui. Amém. A gente não está aqui para te animar, não. Não adianta nada você sair daqui animado e liso. Não adianta nada você sair daqui animado e doente. Não adianta. Eu estou pregando para essa palavra gerar fé no seu coração. Agora, a fé faz com que você desfrute aquilo que ela lhe deu. Mas existe um posicionamento. Vocês estão entendendo? E aí o que Elias fez quando Deus disse, vai vir abundante chuva? A Bíblia diz que ele se colocou de cócoras, com a cabeça entre os joelhos, a mesma posição que as mulheres hebreias pariam os seus meninos. Ele se colocou ali para parir aquela palavra. Rapaz, Deus liberou. Agora, querido, foi o próprio Deus que falou com ele. Ele podia ter dito, Deus falou, vai acontecer. Ele se posicionou. Amém. Amém. E aí o incrédulo que estava perto dele, sem acreditar em nada. Presta atenção, você que seu marido não acredita em nada, seu filho não acredita em nada, ou é o contrário, sua mulher não acredita em nada. Deixa eu te dizer uma coisa, se posicione no que Deus falou até que. Amém. Amém? E o que aconteceu? Elias vai lá olhar, porque vai vir abundante chuva. E o incrédulo voltando, estou vendo nada. Ele disse, volta de novo. Aí ele de novo, segunda vez, estou vendo nada. Aí ele disse, veja de novo, um dia você vê o que eu estou vendo. Eu estou orando, um dia você vai ver o que eu estou vendo. Eu sei quem falou comigo, eu vou parir essa palavra, eu vou me posicionar. Foi um comando de Deus. Até que ele voltou. Rapaz, sabe que eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem? Elias disse, então pronto, pode dizer a Acabe que vai cair abundante chuva. Sabe por quê, querido? Porque para quem crê, um pequeno sinal é motivo de festa. Deixa eu te dizer, para quem crê, um pequeno sinal é suficiente. Mas para incrédulo, o céu pode te abrir. E ele não crê em nada. Diga, mas eu sou crente. Amém, gente. A multiplicação, só peguei umas coisas aqui. A multiplicação dos pães e dos peixes. O comando profético. Senhor, não tem como, nem tem padaria que venda 300 denários de pão para dar esse povo. Aí Jesus chega e diz assim, certo, o que vocês têm aí mesmo? Tem um menininho aqui que tem uns pãezinhos. Olha o comando profeta, traga. Glória. Ei, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Aquilo que não é suficiente, Jesus diz, traga. Traga que vai sobrar. Traga, porque o diabo trabalha ao contrário. O diabo diz assim, se você der, vai faltar. Jesus diz, pois traga. Traga, para você ver o que eu vou fazer. E querido, você estava estudando sobre essa passagem na segunda multiplicação dos pães e dos peixes, que sobraram 7 cestos. Aquela mesma palavra de cestos ali, é a mesma palavra de cestos lá em Atos, quando Paulo foi apedrejado e colocaram ele dentro de um cesto para não morrer. Então é a mesma palavra de cesto. Isso quer dizer o quê? Que os 7 cestos que sobraram, não foi aqueles cestinhos que a gente coloca em cima da mesa com 5 pães franceses. Foram cestos que cabiam um homem dentro. Porque Jesus só faz assim. Se você pensa que ele vai lhe dar uma torrada, você está muito enganado. Porque o que ele tem é de com força. Aleluia. Aleluia. É para sobrar. E qual foi o comando profético? Manda o povo se sentar e traga para mim o que é pouco. Vocês estão entendendo isso? Estão pegando isso? E queridos, quantas coisas houveram que teve que ter um comando, como lá em Lucas 5, Pedro lavando as redes. Deixa eu te dizer, o que tinha a ver ali com preguiça? Nada. Ele tinha trabalhado o que sabia, ele tinha feito o que sabia, ele tinha pescado com os instrumentos certos, no lugar certo, com o barco certo, a rede certa, tudo que ele aprendeu no curso de pescaria, no PhD, no mestrado, no doutorado, ele fez. Mas simplesmente, amado, tem dia que você faz tudo que sabe e não tem resultado. Quantos meses, quantas semanas foi assim? De você não tem nada a ver com preguiça, você fez tudo que sabia e o resultado não chegou. Já aconteceu ou não com você? Mas Jesus simplesmente pega aquele barco e diz, Pedro, vamos fazer o seguinte, escuta aí a palavra. E agora eu vou te dizer, enquanto Jesus pregou o evangelho, eu não sei onde aqueles peixes estavam. Eu só sei que quando a palavra foi pregada, os peixes choraram. Meu irmão, eu não sei qual foi o resultado dessa semana tua, mas enquanto tu está aí ouvindo essa palavra, os peixes estão vindo. Acredite! A palavra é uma espada de 2 gumes. Enquanto você escuta, ela trabalha em teu favor. E eu vou dizer uma coisa para você, eu não vim para quem ficou em casa, eu vim aqui por você. Porque às vezes a gente está num ambiente desse e a mente fulano devia estar
tua palavra. Querido, você está pronto para acordar amanhã e vir um comando? Uau! E sabe uma coisa? Não tenha medo dos comandos, não. Porque tem gente, uma vez eu vi uma pessoa dizer, ai, Rosana, sabe que é meu temor é Deus dizer, de sua casa. Eu digo, pronto, se ele manda dar a casa, ele tem um palacete. Amado, onde é que Deus vai mandar você fazer uma coisa para te dar prejuízo, dar licença? Sabe, um dia que Deus mandou eu dar meu carro, eu estava num culto de mão levantada, o Senhor desceu o carro. Sabe quando eu caí na besteira e dizer, Senhor, eu só tenho um, ele disse, eu só tenho um filho. Não, porque comigo Deus responde assim na lata. Eu só tinha um filho, eu não tinha 10 para escolher qual era que ia dar para você, não. Eu só tinha um e dei tudo que eu tinha. Faça o favor de me obedecer. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, olha, eu estava comentando hoje com as meninas na hora do almoço. Quando o Verbo da Vida chegou em Campina Grande, que ainda não tinha ido para a sede, que era lá na Prata, uma igreja. Quando eu cheguei não tinha 250 pessoas, 200 pessoas, depois foi crescendo. Algo comum acontecia nos cultos do Verbo da Vida. Era irmãos que chegavam lá necessitados e saíam com casas, com carros, com motos. E eu estava dizendo para as meninas, parece que por um tempo isso ficou abafado. Mas eu quero dizer, nós vamos ver isso de novo. Amém. Nós vamos ver isso de novo. Porque a palavra da fé, queridos, é para você não só ser suprido, mas para você suprir. Amém. E o povo não tinha dificuldade de estar liberando. Você entende? Quantos testemunhos, gente, a gente viu naquela cidade, de um dia, num lugar onde não tinha 300 pessoas. Talvez estivesse assim como aqui, e o pastor Bando levantar a oferta para comprar o terreno da sede hoje. E no interior da Paraíba. Entende? Ele, há quase 30 anos, 25 anos atrás, há quase 30 anos atrás, ele recolheu naquele culto pela manhã exatamente o valor daquele terreno. Amado, eu vou te dizer uma coisa. Amém. Você nasceu de novo para ser generoso. Aleluia. Aleluia. Comando chegava debaixo da palavra da fé. E a gente tem que aprender. Hoje eu vejo tanta gente natural, amados, que para dar uma oferta tem que fazer o orçamento, tem que contar, tem que tirar a prova dos 9, tem que não sei o que, tem que não sei o que. E o comando chegando e as pessoas voltando sem obedecer. Mas eu quero dizer para você, é chegado o tempo de você obedecer os comandos de Deus. Confiar em Deus, no que Deus está falando. Porque tem gente que fica com o coração batendo, tem que sair pela boca, mas não obedece. As pernas, sabe, é uma alegria nas pernas, mas não obedece. E eu quero lhe dizer, está na hora de você ser crente ao ponto de obedecer. Amém. E a gente vai entrar nesse período da igreja. Aleluia. E se prepare, porque você vai ver um grande romper do Espírito. Amém. Você crê nisso? Então a gente percebe, sabe, queridos, que Jesus, ele tinha esses comandos proféticos. Um dia os discípulos chegaram para ele e disseram assim, onde é mesmo que a gente vai celebrar a ceia? Ele disse, ó, vai aqui, você vai encontrar um homem ali com um cântaro na cabeça. E você chega para ele e pergunta, o Senhor mandou saber de você onde é que vai ser a ceia. Querido, o que é que tem de natural nisso? Fala sério. A gente está muito natural, gente. A gente está muito racional. A gente está muito carnal. Eita. E está na hora da gente ser crente. E os discípulos não botavam conversa. Chegavam para o homem. Ei, o Senhor mandou perguntar onde é que vai ser a ceia. Aí o rapaz disse, vem não, eu vou lhe mostrar. Aí abre uma sala onde estava tudo preparado. A mobília toda no lugar, um buffet. Você que vai casar. Ai meu Deus, como é que vai ser o buffet? Que tal honrar as instruções do Espírito? Aleluia! E a gente saiu desse nível da fé para vir para aquilo que o meu braço pode proporcionar. Rapaz, se eu puder trabalhar mais, fazer mais hora extra para chegar uma provisãozinha. E desde a antiga aliança Deus vem dizendo, não diga no seu coração que a sua força e o poder do seu braço lhe adquiriram isso. Cuidado. Cuidado quando você for mostrar a sua bela casa para alguém que chega lá e você dizer, só Deus sabe o que eu tive que abrir mão para construir essa casa. Cuidado para a honra e a glória não ser sua. Isso. Porque só Deus sabe. Amém. A vida que Ele liberou para você fazer. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Porque quando você sabe que foi Ele que te deu, você está pronto de liberar para Ele. Porque Deus não tem problema que você possua nada. O problema está quando as coisas te possuem. Aleluia. Aleluia. Amém. O rei Josafá, na antiga aliança, o exército dos midianitas vindo sobre ele. Eu vou te encharcar com palavras sobrenaturais hoje. Amém. Amém. O exército dos midianitas vindo sobre ele. E aí o rei Josafá disse: ei, presta atenção, existe um homem de Deus aqui que possa liberar uma palavra? Querido, ele não procurou alguém que tivesse armadura, que tivesse bala, que tivesse canhão. Ele disse assim: por acaso tem algum homem de Deus aqui que possa nos liberar uma palavra? Porque ele sabia. Rapaz, se um homem de Deus liberar uma palavra, é tudo que a gente precisa. Aleluia! Amado, eu vou te dizer, eu não posso falar de outros ministérios, mas do verbo da vida eu posso. Se tem uma coisa que você tem, é a palavra. Amém. A minha pergunta é: a tua vida é compatível com o nível de palavra que você tem nesse mundo? E de repente Eliseu chega e diz assim: olha a instrução, cave covas. Não tinha água para os animais, não tinha água para o exército, não tinha água para ele. O profeta Eliseu disse: cave covas. Você não vai ver vento, você não vai ver chuva, aleluia, mas sabe de uma coisa? Cave covas. E eles cavaram covas no seco. Querido, eu moro no Nordeste, eu sei o que é um chão duro e seco. Cave covas. E eles começaram a cavar, e o profeta Eliseu disse: você não vai sentir vento, você não vai sentir nada, porque você não vive pelo que sente, você vive pela fé. Aleluia! Mas cave as covas. E eles começam a cavar, e depois que cavam as covas, chove em outro lugar. E porque as covas estavam abertas, a água escoou. Meu amigo, se você obedecer, Deus, deixa eu lhe dizer, se não tiver em Campo Grande o que você precisa, Deus traz de onde tiver. Mas se você for obediente, Ele traz. Chega, querido, acredita em Deus, pelo amor de Deus. Creia. Já que você diz que é crente, pelo amor de Deus, seja crente. Amém. Queridos, na época da pandemia morreu mais gente de medo do que de Covid. Povo desesperado. Eu pergunto: quem maior é o que está em nós ou não é? Mas eu pergunto, as palavras vão sair da nossa boca só como algo maior que está em mim. Ou realmente a gente vai considerar? Ai, meu Deus, como é que vai ser a escola dos meus filhos? Ai, meu Deus, dezembro já tem que fazer matrícula. Ô querido, creia para pagar logo os 12 meses de uma vez, tu acaba com essa agonia. Um dia eu ouvi a mamãe dizendo isso. Mamãe disse que um pastor chegou para ela e disse: ai, mamãe, o aluguel da igreja está tão alto. Ela disse: compra logo esse prédio para acabar com isso. Amado, eu fui crivada debaixo desse nível. Aleluia! Hoje você vê crente natural, sabe, ao ponto do pastor ter que parar tudo para convencer a liderança dele que Deus deu uma direção. Vai tomar banho. Pelo amor de Deus. Aleluia. Não, mas Deus falou comigo: pastor, olha as contas, olha onde foi que Deus te chamou para viver baseado em conta, meu irmão. Aleluia. Pelo amor de Deus. Tira os olhos dos números. Aleluia. Tem pessoas aqui que estão num ciclo de empréstimo. E eu vou ser inspirada pelo Espírito para dizer: essa época de empréstimo na sua vida acabou. Amém. Você vai emprestar a muita gente. Aleluia. Mas você não vai tomar emprestado. Amém. Na verdade, eu vou até corrigir: você não vai emprestar, você vai dar a muita gente. Aleluia. Amém. Para de se acostumar com isso, querido. Sabe, termina um, vai fazendo o outro, sai desse ciclo nojento. Pelo amor de Deus, Jesus conquistou para nós uma aliança de provisão, não foi de reposição, não. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Deus é bom. O Senhor é bom, querido. Aleluia. Então, amados, a gente precisa entender. Eu quero terminar com esse texto aqui. Aleluia. Já vai fazer quase uma hora que eu estou falando aqui. Lá em 2 Reis. Comandos, diga comigo: comandos. Você está pronto? Amém. Para receber comandos? Glória.
Querido, já pensou? Você chegar em casa hoje e Deus dizer, deu uma carreira aí na rua? Aleluia. Foi só algo que surgiu aqui. Estou precisando. O que é que os vizinhos vão dizer? Eu vou te dizer uma coisa. O vizinho não vai passar amanhã na tua casa e pegar as tuas contas para pagar. Aleluia. É, Jeová. Mas Deus pode mandar um corvo. Amém. Aleluia. Mas sabe o que eu creio? Eu creio que eu disse para meu marido, rapaz, eu estou crendo assim. Se for preciso, Deus fazer nascer um pé de dinheiro dentro do meu quarto, Ele faz. Mas eu decidi a crer em Deus assim, por cima. Porque você está maluca? Me deixa com a minha fé. A fé que tem para ti mesmo. Amém. Um dia desse uma pessoa chegou para mim lá em casa e disse, ô Rosana, vi na notícia que os prejuízos financeiros da pandemia, nós vamos começar a viver agora. Eu digo, nós não, você. Aleluia. E onde é essa? A Bíblia diz que a fé que tens, tem para ti mesmo. Se você está crendo de viver isso, minha amiga, flua, fica bom. Amém? Só que a etapa de prejuízo do diabo vai começar agora, na minha vida. Amém. Acho que onda é essa que eu vi uma coisa me incluir? Não, minha filha, tá tendo fé para isso, flua. Tô fora. Aleluia. E às vezes, querida, a gente escuta certas coisas e por educação a gente concorda, dá um sorriso. Né? Ai, foi mesmo. Vá tomar banho, Satanás. Que é isso? Aleluia. Diga, tô fora. Tô fora. Presta atenção, 2 Reis, capítulo 13. Diz assim, verso 14. 2 Reis 13, 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, o rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, carro de Israel e seus cavalheiros. Verso 15. Então lhe disse a Eliseu, toma um arco e flecha. Ele tomou o arco e flecha. Disse o rei de Israel, disse ao rei de Israel, retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse, mas Eliseu, atira. E ele atirou. Prosseguiu. Flecha da vitória do Senhor. Queridos, isso é um comando profético. Amém. Amém. Às vezes a gente quer questionar. O que significa isso? Meu irmão, em nome de Jesus, só obedece. Amém. Eu quero lá saber o que significa. Eu quero saber o efeito que vai ter. Aleluia. Amém. Aí ele disse, flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas. Eles a tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, rapaz, 5 ou 6 vezes o deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. O que isso quer dizer? Isso aqui é um ato profético. Quem determina a quantidade de vitória que eu vou ter? Não é a palavra que você recebeu, é sua atitude diante da palavra. Por que, Rosana? Porque o poder da palavra profética não está na boca de quem fala, está no ouvido de quem escuta. Amém? E aí o profeta Eliseu liberou algo e o rei, e quem determinou a quantidade de vitória que ele ia ter? Ele mesmo. Querido, deixa eu te dizer, a Bíblia diz que em todas as coisas nós já somos mais do que vencedores. Quem está determinando, Rosana, a vitória que eu tenho no meu casamento, nas minhas finanças? Você. Amém. Quem está determinando a quantidade que é oferta? Você. Quem está limitando o que vai fazer é você mesmo, querido. Deus libera uma palavra, trazei todos os dízimos. Sim ou não? Mas isso é coisa para a antiga aliança. É mesmo, querido. Engraçado que o povo que diz que esse versículo é coisa da antiga aliança usa o Salmo 91. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. E está lá na antiga, só não serve para ele no lado do dízimo. Mas na hora da faltação de Deus, ele declara. Interessante.
E deixa eu te dizer uma coisa. Abraão foi um homem que onde ele foi, ele armou um altar ao Senhor. Amém. Onde ele foi. Ele tinha uma vitória, ele armava um altar para sacrificar, para ofertar a Deus, né? Em todo lugar. O único lugar, presta atenção a isso, que Abraão não ofertou a Deus, nem armou um altar a Deus para ofertar, foi no Egito. Foi exatamente no Egito que o povo ficou escravo. Porque na área que você não oferta a Deus, o diabo te escraviza. Assim diz o Senhor. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês estão entendendo? Mas não é comum ver pessoas dentro da igreja apertadas financeiramente. E eu te digo, a culpa nem sempre é do diabo. Porque se a Bíblia me promete proteção, e se eu deixo de cumprir o que Deus diz, quem está saindo da proteção sou eu. Porque eu posso sair na chuva com o guarda-chuva aberto, ou eu posso fechá-lo se eu quiser. É um direito meu. Vocês estão entendendo? E eu tenho aprendido uma coisa, meus irmãos. Tudo que é poderoso é perigoso. A arca era poderosa, mas foram tocar nela de uma forma errada e morreram. E dízimos e ofertas é poderoso na nossa vida, mas do tanto que ele é poderoso, ele é perigoso se você tocar da forma errada. Eu sempre digo isso. Eu estou abrindo esse parênteses, eu estou fluindo aqui na inspiração do Espírito. Mas eu sempre digo isso. Trate o dízimo como um material radioativo. Eu trabalhei muito tempo na saúde, 22 anos como fisioterapeuta. E quantas vezes eu precisei de raio-x? A rádio, ele tem isso, de servir para diagnóstico. Mata câncer, uma pessoa que faz radioterapia, né? Então, tem isso. Mas sabe de uma coisa? O material radioativo, quando você se expõe a ele da forma certa, ele só traz benefício. Mas se você se expõe a ele da forma errada. E sabe qual é o mais interessante? É que quando a gente se expõe ao material radioativo da forma errada, o efeito dele na nossa vida não é imediato. Por exemplo, se alguém toma uma arma, como é que se diz? É afetado por uma arma de fogo, ele cai na hora, né? Recebeu um tiro, cai na hora. Mas o material radioativo não. Você se expõe a ele da forma errada, aparentemente nada aconteceu. Só que os efeitos são irreversíveis. E dízimo é exatamente assim. Se você se expõe a ele da forma certa, ele cura o câncer da miséria. Ele cura toda a falta. Ele cura toda a escassez. Ele cura tudo de falta na sua vida. Mas se expõe a ele da forma errada. E você diz, nem aconteceu nada. Os povos crentes estão mentindo. Não está vendo que não acontece nada? Lá na frente a gente conversa. Vixe, vocês estão aqui. Amém. Graças a Deus. Então o que eu estou querendo dizer? É que a palavra profética, quando ela é liberada, é você que determina, amado. É você que determina. Ei, qual é a quantidade de vitória que eu vou ter? Qual é a quantidade da minha oferta? O pastor está liberando uma palavra profética aqui para ofertas. Meu Deus do céu, quem determina o nível que eu vou receber? Diga, sou eu. Você tem um livre-arbítrio para isso? Amém. Todo livre-arbítrio. E como eu disse ontem, se você não estava, eu vou repetir. Você tem o livre-arbítrio de praticar a palavra. Deus não tem de não cumpri-la. Amém? Amém? Porque Ele é Deus. Amém. Amém. E eu tenho 6 minutos. E quando eu estava vindo para cá, o Senhor colocou uma palavra no meu coração para essa igreja. E eu quero liberar, vocês recebem? Amém. Essa palavra está lá em Apocalipse, no capítulo 22. Eu estava saindo do hotel, quando essa palavra me veio muito forte. E receba, marque aí na sua Bíblia. Eu não vou mais demorar, eu tenho uns 6 minutinhos aqui, mas eu vou honrar o tempo. Sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa. 2023 está aí às portas. Eu sei que você ainda vai viver muito esse ano. Não espera só para o ano que vem, não. Amém. Porque o fim é melhor do que o começo. Glória! Mas Deus tem, eu acredito que o 2023, Deus não está disposto a economizar nenhum poder. Amém. Obrigado, Pai. Quem crê, recebe. Amém. E aí, a gente sabe que palavras proféticas, elas criam mesmo um futuro.
E Apocalipse 22 diz assim: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz quantos frutos? Quantos? Dando o seu fruto mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Essa palavra está lá em Apocalipse. Você pode dizer assim: Rosana, isso é uma palavra para o futuro, né? É uma palavra para o mundo vindouro. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus que quando a gente prova da boa palavra de Deus, nós também provamos dos poderes do mundo vindouro. Aleluia! Amém. E essa palavra me pulou, pastor, muito forte no meu coração. O Senhor dizendo que vocês vão provar de cada mês um fruto. Em janeiro tem um fruto sobrenatural para a sua igreja. Aleluia! Em fevereiro tem um fruto, em março tem um fruto. Amém. Não vai fechar nenhum mês Aleluia! sem o sobrenatural de Deus. Amém. No seu ministério, na sua igreja. Amém. Na vida do povo que pegar essa palavra. Glória! Confie no Senhor. O seu governo é Ele. Entende? Como eu disse ontem, nós não estamos, sei que nós estamos aqui para orar pelos governantes. Mas essa palavra me pulou o coração. Diga a ele que todo mês ele vai provar de um fruto sobrenatural. Aleluia! Então você só vai desfrutar disso. Então vai entrar janeiro já com a expectativa. Não termino esse mês sem esse fruto sobrenatural. Aleluia! Quando entrar fevereiro, começa a dizer: fevereiro, não termino esse mês até provar desse fruto. Amém! E começa a dizer, e todo mês diga: olha, esse mês de fevereiro só vai perder para o mês de março. E o mês de março só perde para abril. Aleluia! E abril só perde para maio. E quando for em dezembro de 2023, o Senhor vai ter catalogado 12 coisas sobrenaturais que Deus vai fazer no seu ministério nessa igreja. Aleluia! Receba essa palavra. Anote esse texto aí. E o Senhor vai provar desses 12 frutos, eu tenho Amém, certeza. Amém? Nem um mês. No mês que o diabo quiser apertar e dizer assim: esse mês nada está acontecendo, diga: Satanás, esse mês não encerra sem esse fruto. Aleluia! Já começa a gerar isso. Amém? E por que eu estou dizendo isso? Que isso aqui é para o futuro. A mulher Sirofenícia um dia chegou para Jesus, pastor, e disse: minha filha está endemoniada. E Jesus disse assim: pois é, eu não vim para você. Eu vim, ele tinha vindo para um povo, para os judeus, e ela não era da linhagem judia. E Jesus disse para ela: o que você vai ter direito é um dia, quando eu morrer e ressuscitar, você vai ter direito. Mas enquanto eu estou aqui na terra, eu estou vivo, o que eu tenho é para os filhos, para os judeus, o povo da aliança. E ela disse assim: pois é, mas os filhos, quando comem pão, caem das migalhas para os cachorrinhos. E essa palavra cachorrinho, né, o Jesus também disse, né? Essa palavra cachorrinhos, os judeus usavam para quem não tinha aliança. É tanto que lá em Apocalipse ele diz assim: olha, o Senhor está voltando, fora ficam os cães. Quando ele fala ali, fora ficam os cães, não é cachorro, é o povo sem aliança com Deus. Ele chamava o povo sem aliança de cachorro. Aí ela chega e diz: pois é, Senhor, mas os filhos quando estão comendo não caem das migalhas para os cachorrinhos? E outra palavra, eu posso não ter aliança, e o pão não é para mim, mas o pouco que o Senhor tiver vai me saciar. Aleluia! Aleluia. Sabe o que essa mulher fez? Ela simplesmente, querida, entrou na linha do tempo. Glória! E foi provar de um tempo que não era para ela, de algo que era só para os judeus. Amém. Glória! Meu Deus do céu. Obrigado. Então eu quero dizer, pastor, que essa palavra, se alguém disser isso aqui é para o mundo vindouro, o Senhor diz: pois eu vou atravessar a linha do tempo. Aleluia! E pela fé na palavra, Amém. eu vou viver 2023. Cada fruto, se preparem para a aceleração. Aleluia! Se preparem para um tempo aonde que vocês vão provar da boa mão do Senhor. As coisas vão acontecer tão rápido que sua cabeça vai girar. Sabe de uma coisa? Aquela questão da pipoca, eu vou voltar aqui. Aleluia! E vai acontecer coisas assim, uma pipoca, depois outra, depois outra.
Aleluia. E vocês vão ver. Amém, gente? Era isso. Glória. Provoque 2023. Diga aí, pastor irmão, provoque 2023. Aleluia. Diga, reaja. Faça alguma coisa. Fale mais. Creia mais. Aleluia. Ouve mais. Avance. Aleluia. Avance. Cadê o pessoal do louvor? Avance, querido. Avança, avança. E sabe, eu liberei essa palavra para o pastor. Mas a unção que está sobre a cabeça vem sobre o corpo. Aleluia. Se prepare para você viver isso na sua vida. Aleluia. No seu casamento, na criação dos seus filhos. Valorize o congregar, valorize o congregar. Porque Deus não faz nada sem anunciar. E aqui Deus te valoriza. Glória. Queridos, deixa eu te dizer. Eu fui no Atacadão comprar uma água mineral para um evento. Uma garrafa de água mineral de uma determinada marca lá. Era quase R$1. A mesma água mineral no restaurante é 5. A mesma água mineral no aeroporto eu paguei R$10. O que mudou? Diga o ambiente. Então deixa eu lhe dizer, tem ambiente que não te valoriza não. Aleluia. Mas tem ambiente. Aqui você não vale R$1 não, aqui você tem preço de sangue. Aleluia. Cuidado os lugares que você está indo. Venha para um lugar onde Deus já te valorizou. Amém. Onde você vale preço de sangue. Aleluia. Onde Deus libera uma palavra dizendo tem um futuro glorioso para você. Querido, tem um futuro para você. Amém. Não desanima diante das más notícias. O evangelho são boas novas. E em dias melhores estão diante de você. Você vai provar. Você vai provar de um sobrenatural tão grande. Amém. Do jeito que Deus foi conosco na pandemia. A gente provou de tanto milagre na pandemia, sim ou não, gente? Amém. Deixa eu te Aleluia. dizer, vai ser dobrado agora. Glória. Aleluia! Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Aleluia. Você pode cantar aquela música Temer por quê? Temer por quê, querido? Ai, meu Deus, como é que vai ser o futuro no Brasil? Deixa eu te dizer, a tua pátria é celestial. Aleluia. Seu futuro está garantido, querido. Você já tem futuro em Deus. Não desanima. Não desanima. Canta isso. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu
sobre o corpo dos meus irmãos. Nós somos um corpo. Aleluia! E o corpo de Cristo não pode carregar enfermidade. Ele é o cabeça do corpo. E eu declaro agora, toda enfermidade fora, em nome de Jesus. Todo sintoma de enfermidade caindo por terra, em nome de Jesus. E você completamente livre. Livre. Faça o que você não podia. Pela fé. Aleluia! Sorria. Claro que você é. Glória a Deus. Separe. Antes de fazer o apelo, eu vou orar. Você está em pé? Levanta as tuas mãos. Eu vou orar por provisão sobrenatural. Eu estou falando de provisão financeira. Porque o diabo não pode reter aquilo que Jesus conquistou. Aleluia! Em nome de Jesus. Satanás, eu frustro os teus planos. Meus irmãos não serão envergonhados, mas eles serão supridos de uma forma sobrenatural. Obrigada, Pai, porque esse mês de novembro eles terão surpresas nessa área de finanças. Eu não sei de onde vem, eu só sei de uma coisa: vai vir. Obrigada, Pai, por negócios fechados, por vendas fechadas, por negócios feitos debaixo da tua boa mão. Obrigada por porta de emprego aberta. Obrigada por ideias. Obrigada, Senhor. Obrigada. Eu te dou graças por multiplicação. Aquilo que não tem sido suficiente, sobrando. Aleluia! Eu declaro abundância. O céu invadindo a casa deles. Pai, muito obrigado porque Jesus nos ensinou a orar. E na oração ele diz: Pai nosso, dai-nos o pão. O Senhor pediu para a gente orar por provisão ao Pai. E só depois ele nos ensinou a pedir perdão pelos nossos pecados. Jesus colocou o pão na frente. E eu creio, Pai, que quando a gente tem um Pai e crê, não pode nos faltar nada. E não vai faltar. Ei, deixa eu te dizer, não vai faltar. Ei, não vai faltar. Em nome de Jesus, receba do sobrenatural de Deus. Amém? Você pode sentar um pouco. Eu quero saber se tem alguém aqui que nunca declarou a sua fé em Jesus Cristo. Sabe, queridos, às vezes a gente ama o Senhor, crê em Deus de todo o nosso coração, mas a gente nunca declarou essa fé publicamente. E a Bíblia diz que a gente crê com o coração e confessa com a boca. A Bíblia diz: se com tua boca, não é a boca do pastor, não é a minha, nem do seu marido, é a sua boca, confessares a Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A condição para a salvação é essa: crer com o coração e confessar com a boca. E eu conheço tantas pessoas que dizem: Rosana, desde que eu não tenho de gente que eu creio em Jesus. Mas, querido, não é só crer, é crer e falar. A lei da fé é crer e falar. E um dia Jesus disse: aqueles que me confessarem publicamente, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aqueles que me negarem publicamente, eu também o negarei diante de meu Pai. Então veja a importância que existe em você declarar a sua fé em Jesus. Então, se você está aqui e nunca fez essa oração, declarando que você crê mesmo em todo o seu coração,
Deixa eu orar com você. Tem pessoas aqui que podem te instruir, mostrar o que é que você está fazendo. Eu só te digo uma coisa, querida. Algo no reino do Espírito poderoso acontece. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? E você troca de reino, troca de paternidade, troca de família. É algo sobrenatural. Então você está aqui e nunca fez essa oração e quer fazer isso agora. Aleluia. Para estar inspirado aos comandos do Espírito. Aleluia. E receber de novo aquela medida de fé que foi perdida lá no Éden. Mas Jesus veio resgatá-la. Amém? Todos salvos? Todos salvos? Que amém murcho. Todos salvos? Graças a Deus. Então, queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém? Pastor.